Sabe, eu estava refletindo sobre algumas coisas no Senhor e algumas situações e de repente eu senti de compartilhar algo com vocês através desse vídeo, que é uma palavra, na verdade, assim, que ela se resume em nós, a solução para aquilo que nós precisamos. Literalmente, porque a gente tem vivido dias onde as pessoas elas têm se preocupado muito com a solução do problema delas. Qual que é a solução do meu problema? Qual que é a solução que vai resolver a minha vida? O que vai mudar a minha vida? O que vai me transformar? Como é que eu faço para ficar mais perto de Deus? São tantas perguntas que elas se resumem em uma coisa: conhecereis a verdade vos libertará. Quando o livro de João ele escreve isso, ele fala sobre o conhecimento e a revelação de quem Cristo é e seu coração. Mas eu quero ler uma passagem que está lá em Êxodo 3, do verso 1 em diante. Êxodo 3, do verso 1 em diante. Diz assim: Ora estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que ardia no meio de uma sarça. Ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse: Eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Estou aqui. E ele disse: Não te aproximes até aqui, tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Além disso, ele disse: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. E o Senhor disse: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor por causa das suas capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Essa passagem de Levíticos 3, do verso 3 até o verso 7, ela é muito pontual. Por quê? Porque a gente conhece todos conhecem essa passagem quando fala de que Moisés teve um encontro com Deus e onde ele realmente foi ativado por isso, ele foi tocado por esse fogo. Mas o que muitas vezes nós não reparamos é que Moisés foi tocado pelo fogo. Moisés viu o fogo. Literalmente, aquilo que Apocalipse nos escreve, que os seus olhos são como chamas de fogo e a sua espada, a sua boca como uma espada afiada, que literalmente não é nada mais nada menos do que o próprio Cristo, foi o que ele viu. Jesus, ele literalmente viu através da chama os olhos de Cristo, e isso o converteu em uma realidade. Porque até então, Moisés, ele era apenas um homem que fugiu do Egito por causa de ter matado um egípcio. E ele, depois de ter fugido, ele ficou na casa de Jetro, conheceu sua esposa, e ali houve todo esse contexto de ter aprendido sobre as escrituras, sobre a Torá, sobre a palavra, sobre o ensinamento do Senhor, sobre como orar, sobre como adorar, tudo. Mas chegou um ponto, e esse ponto foi o ponto ápice, aonde depois de ele ter todo o ensinamento necessário para que ele viesse cumprir o propósito, foi onde Deus o apareceu para ele. Foi quando ele estava pastoreando as ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa: a solução para a sua vida é o fogo. A solução para todos os seus problemas e tudo aquilo que Deus tem para você conseguir viver esse propósito eterno que é através de Cristo, que é nele, é você se permitir ser encontrado por Deus através do fogo.
Porque nos olhos do leão estão o fogo. Ali está o fogo. Porque não foi simplesmente uma sarça, porque Deus poderia muito bem ter chegado para Moisés no deserto ou em qualquer momento, assim como Jesus apareceu quando ele estava no batismo. Esse é meu filho amado em que a minha alma se compraz, em quem traz alegria ao meu coração. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter aparecido de uma forma muito simples, com a voz no céu, e ele diria, fala Senhor, amém, e ele ia entender o propósito. Mas Deus, ele despertou a curiosidade dele, porque ele viu uma sarça que não parava de queimar. E esse é o ponto. Nós precisamos entender que existe uma sarça que nunca, jamais vai parar de queimar. E essa sarça são os olhos de Cristo. Quando nós focamos os nossos olhos em Cristo, tenho falado em alguns vídeos atrás já, sobre nós focarmos os nossos olhos em Cristo. E daqui mais para frente eu estarei falando também mais sobre isso, porque a vida de um cristão, desses dias, ela precisa sempre se definir em olhar a Cristo e se tornar a imagem e semelhança do Filho do Homem. Quando Moisés olhou para a sarça e ele foi atraído por aquilo, Deus disse o seguinte: Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar que estás pisando é terra santa, ou outras versões, o lugar santo. Mas era um deserto. Deixa eu te dizer, o lugar onde Moisés estava não era aquele lugar físico, e sim, ele estava no próprio coração do Pai, ou literalmente ele estava em um lugar onde Cristo estava se movimentando e andando no mundo espiritual, e que aonde ele viu a Cristo, ele disse: eu preciso ver essa sarça que não para de queimar. E através desse entendimento, Deus libera um propósito eterno sobre o coração dele e diz o seguinte: eu tenho ouvido a aflição do meu povo que está no cativeiro. Eu ouvi a aflição do meu povo que está há 400 anos presa no Egito. Se eu estiver errado ali, eu também não sou perfeito, a gente tem enfim, os teólogos depois que me corrijam ali, amém? Mas eles ficaram presos durante muitos anos, e onde Deus chega para um cara aqui, onde ele estava esperando alguém que correspondesse ao fogo. Porque não poderia, todo libertador, ele não pode ser apenas alguém que ouve a voz, mas ele tem que ser alguém que vê o fogo. Eita, toda vez que todo libertador é aquele que carrega uma brasa. Nós somos libertadores, somos agentes de justiça na sociedade. Mas como que nós vamos transformar as realidades onde nós vivemos? Quando nós permitimos sermos encontrados por Deus. Mas o que nós precisamos fazer? Nos movimentar. Nós não podemos ficar parados, sentados numa cadeira esperando Jesus voltar. Não. Moisés estava pastoreando ovelhas. Isso não quer dizer que você vai ter que pastorear pessoas. Mas isso fala de uma movimentação, ou seja, Moisés ele estava em movimento quando aconteceu isso. Então, a minha mensagem para nós nesses dias, e para você que está me vendo e me ouvindo, é: se entregue à sarça. Deixe que a sarça, a mesma sarça que era a sarça onde Moisés viu os olhos de Cristo, pegue você por dentro, que você possa ser consumido por isso. Mas para que isso? Para que realmente Deus venha liberar um propósito eterno sobre o seu coração. E Ele venha dizer: eu ouvi o clamor do meu povo. Ele não disse: sim, Moisés, eu estou falando para você fazer. Não, ele disse: eu ouvi. O próprio Deus ouviu o clamor do meu povo. Eu creio que naquela hora Moisés olhou e disse assim... Ficou naquele silêncio. Ou melhor dizendo, quando um pai ele chega e diz assim: pô, precisava fazer isso aqui em casa. E a gente sabe que é conosco. E naquela hora eu imagino que o Espírito Santo que estava ali, rondando através daquela sarça, pegou Moisés. Ele disse, dentro do interior dele, disse através da sarça: você vai ser o cara que vai dar a resposta. Se permita ser pego pela sarça. Se permita ser ativado pela sarça. Porque quanto mais nós conhecemos a verdade que é Cristo, que é a palavra,
mas ela nos liberta. E essa libertação é assim como o cego que Jesus curou. O cego que foi curado, Jesus ele foi bem claro: vai e lava os teus olhos no tanque de Betesda. A palavra no original significa o enviado, ou seja, a palavra nos liberta, mas ela não quer apenas nos libertar, ela quer nos libertar e nos enviar para algum lugar. Ou seja, as chamas dos olhos de Cristo não querem apenas nos ativar e nos tocar, mas ela quer realmente nos levar a um propósito eterno, que é a libertação de uma geração, de gerações e gerações, para realmente estarmos juntos agora com o Pai. Amém? Obrigado por você que assistiu esse vídeo até agora. Se você gostou, não vou pedir para você clicar no like. Eu apenas peço o seguinte: se você gostou, faça aquilo que Jesus faria, faça aquilo que você gostaria que fizesse se você estivesse no meu lugar gravando um vídeo pro seu canal. Compartilhe o vídeo, faça o possível para que essa mensagem se multiplique cada vez mais e mais pessoas possam conhecer aquilo que o Senhor tem, porque nós temos uma palavra que o Senhor, ele, através daquilo que Deus tem liberado nesses dias, não pelo fato de ser Moisés, mas porque há algo que está se liberando que vai contagiar as nações. Mas eu não sou o cara que vai fazer isso sozinho. Eu preciso da sua ajuda. Então compartilhe esse vídeo. Faça o possível para estar nos ajudando. Bem, obrigado a todos. Deus abençoe.